Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Boa tarde, seja bem-vindo a este Igreja Açores em domingo do Pentecostes, um dos domingos da Açorianidade. Neste programa abordamos o 14º Congresso Insular de Misericórdias, que termina daqui a algumas horas na Praia da Vitória. É nosso convidado Manuel Lemos, presidente da União das Misericórdias Portuguesas. Mas por agora, as notícias. Termina hoje o 14º Congresso Insular das Misericórdias, um encontro que teve lugar na Praia da Vitória e que, para além de Açores e Madeira, juntou mais de 50 misericórdias de todo o país. Bento Barcelos, presidente da União das Misericórdias dos Açores, congratulou-se com a grande afluência de instituições e diz ser tempo de olhar para o futuro. Fundamentalmente tendo como base a experiência do passado, vivenciar, digamos, e trocar impressões sobre a realidade e os desafios do presente, mas fundamentalmente, como viu, sobre o tema máximo, digamos, que nos aponta o futuro e, portanto, modernidade. É pensar no futuro. E estas duas intervenções que nós acabamos de ver e a anterior sobre a economia social são exatamente dois pilares fundamentais para nós refletirmos sobre o papel das misericórdias no futuro, cada vez mais orientadas, sem pôr em causa os seus valores essenciais, orientadas no apoio às pessoas com dignidade. Foram nomes de destaque no painel de oradores José Silva Peneda, António Tomás Correia, António Maio, Manuel Caldas de Almeida, Maria João Quintela, Assunção Melo, António Tavares, Margarida Pinto Correia, Walter Furtado e Marcelo Rebelo de Sousa na sua visita aos Açores. Um programa digno de um encontro nacional ou mesmo internacional, garante Bento Barcelos. O nosso programa deste Congresso é cada vez mais um programa que tem um interesse de âmbito nacional. E, portanto, não é por acaso que para o Presidente da República amanhã vem cá fazer uma saudação ao Congresso. Ou seja, cada vez mais o Congresso Insular dos Açores e Madeira se impõe no contexto nacional. É essa a razão básica, a leitura que eu faço de uma larga presença das misericórdias do continente neste Congresso. Portanto, estes painéis também poderiam fazer parte de um Congresso nacional e não só insular? Não temos qualquer dúvida, não só até de âmbito nacional, mas até internacional. Sob o mote Misericórdias e Modernidade, o 14º Congresso Insular Açores e Madeira abordou os temas da economia social, cuidados continuados e ao domicílio, património ao serviço da comunidade, emergências sociais e envelhecimento ativo e também o tema da sustentabilidade. Os Açores são a região nacional com o maior número de misericórdias. 23 instituições distribuídas por 9 ilhas. Cada ilha tem as suas necessidades específicas, cada Santa Casa da Misericórdia também. Em Santa Cruz das Flores, por exemplo, a maior dificuldade é fixar técnicos, garante Dora Valadão, provedora. De facto, o que nós neste momento temos muita dificuldade e não temos é a questão do enfermeiro. Nós não temos enfermeiros no Lar das Flores. Uma porque fizemos concurso através do estagiário, tanto em agosto como em outubro. Já tínhamos feito também o ano passado, já tivemos algumas vezes enfermeiros através do estagiário. No entanto, nos últimos dois nós ficámos desertos, porque como se compreenderá também facilmente, os jovens que tiram um curso, se tiverem familiares nas Flores, é uma coisa, não tendo é outra. Para ganhar 700 euros por mês e pagar caro no preço que ela está e depois para terem algum dinheiro para viagens, para as economias deles, dar para as viagens é impossível. Gostaria muito de ter mais técnicos, tal qual, como disse há pouco, porque era necessário para trabalhar com aquelas pessoas que não são propriamente pessoas que devessem estar no lar de idosos, mas estão, pelo menos que fossem acompanhados por alguém para terem outras atividades que não têm e também para serem encaminhados devidamente. Apesar de algumas dificuldades de fixação de funcionários, a Misericórdia de Santa Cruz das Flores detém várias valências. Temos um lar de idosos, um centro de dia, temos valências
que dão apoio à vítima da violência doméstica. Temos também uma valência de apoio e acompanhamento de doentes da Machado Joseph, que é uma doença que infelizmente existe nos Açores e que na Ilha das Flores tem alguma predominância. Temos um ATL em parceria com a Câmara Municipal. Temos uma Casa dos Sedes, que é uma cooperativa de economia solidária e, portanto, nós procuramos, além destas valências, dar resposta a todos os problemas sociais que se nos deparam. Na prática, cerca de 70 florentinos são utentes das valências da Misericórdia de Santa Cruz. Em São Miguel e particularmente na Misericórdia de Ponta Delgada, os cuidados continuados merecem uma maior atenção, admite o provedor José Francisco Silva. Temos designadamente valências de cuidados continuados, que é uma valência extremamente importante e onde há imensas necessidades no concelho de Ponta Delgada. Temos apoio ao domicílio, temos creches, temos ensino profissional, enfim, um conjunto de valências que funcionam de forma muito eficaz. Naturalmente que no contexto atual que se vive, sobretudo a partir da grande crise de 2008 para cá, com todas as consequências nefastas que tem tido, encontramos com dificuldades adicionais do ponto de vista da própria gestão patrimonial e da situação financeira, económica ou financeira, mas não nada que impeça a nossa missão. Deste congresso fica uma premissa comum: trabalhar em rede. E apontaram, de facto, no sentido de que nós temos que trabalhar em parceria com o Estado. O Estado também tem que estar aberto para as propostas que as instituições fazem, porque são elas que estão no campo, que são elas que estão no terreno e que têm um conhecimento com grande cuidado da realidade, de facto, que é preciso cuidar. Ilhas diferentes, com pontos comuns e distintos bem identificados neste encontro na Praia da Vitória, de 2 a 4 de junho. Domingo do Pentecostes é um dos mais importantes nos Açores. Por todas as ilhas é celebrado o Divino Espírito Santo com bodos e impérios. No Pico, o Império da Silveira mantém-se fiel à tradição dos foliões, garante Manuel Serpa. O Império da Silveira tem uma particularidade histórica, porque o Pico tem a curiosidade de ter mistérios e o mistério da Silveira apareceu, digamos assim, ou foi criado com uma crise muito forte em 1720. Em 1718, 2 anos antes, tinham sido criados os mistérios de São João e Santa Luzia, atualmente, não é? Dizemos mistérios. Portanto, esse fato histórico pesou sempre, foi uma promessa. Os impérios do Pico, por vezes, em relação às freguesias, têm as suas particularidades também. A Silveira, além da promessa, do cumprimento de uma promessa, tem uma participação muito ativa dos foliões. Os foliões são uma peça importante, ou foram uma peça importante e ainda são, na tradição do Espírito Santo na nossa terra, mas nem todas as freguesias têm foliões, isso desapareceu. Com 2 gerações, a geração dos mais velhos e a geração dos netos, dos mais novos, a partilhar. Também é uma particularidade da Silveira, que nas sopas do Espírito Santo, nos célebres almoços das sopas do Espírito Santo, toda a gente participa a cantar. É uma coisa entusiasmante ver uma sala cheia de gente e toda a gente canta a tradição. São, de facto, cânticos tradicionais da Silveira e interpretados por toda a gente. Ao som dos foliões e das filarmónicas locais se passam agradáveis tardes na Ilha Montanha. Basta uma ajudinha de São Pedro. Na Ilha Terceira, a zona do Ramo Grande tem a tradição das mordomias ao sábado e dos carros de bodo, carros de bois com seves enfeitadas de branco, onde se guardam as iguarias para comer à tarde. Mas é a distribuição do pão e da carne, depois da celebração e da bênção das coroas, o ponto alto do Domingo do Bodo, na Vila das Lajes. A imperatriz Lisandra Oliveira é estreante e há muito a aprender com quem tem o Espírito Santo na sua história. Neste Domingo do Bodo, nós vamos sair daqui por volta das 10h30. Vamos direito já ao Império, onde vamos deixar o pão
e umas travessas de carne assada que vão ficar lá para qualquer uma pessoa e está o Espírito Santo ao Império. Depois vamos para a missa, onde vai ser coroada as crianças. Depois seguimos da missa para a despensa. Vamos cumprimentar o mordomo que vai estar lá com o pão e o vinho, onde o seu padre vai proceder à bênção. E depois vamos para o Império e seguimos para o almoço. Vamos distribuir, o mordomo distribui o bolo, o pão e o vinho a toda a população, e a gente segue com o nosso Império para o nosso almoço. E para quem for pela primeira vez ao Bodo das Lajes? Se for na altura da distribuição do pão e do vinho, provavelmente vai levar um pão e vai provar o vinho do mordomo. E se ficar lá mais um bocadinho, é possível que presencie a filha harmónica a tocar, porque provavelmente vai ter ali no Correta a filha harmónica a tocar durante o dia, e eu convido que as pessoas estão ali. Porque vai haver, de certeza, carros de Bodo. As pessoas, grupos jovens e escoteiros têm lá os seus carros e as pessoas podem ir lá festejar e provar tudo o que eles têm lá dentro, não é? As festas do Espírito Santo nos Açores possuem uma estrutura tradicional comum, mas apresentam bastantes variantes entre as várias ilhas do arquipélago e dentro da mesma ilha, entre os vários impérios. A Confraria de Nossa Senhora da Conceição realizou no passado sábado, dia 3 de junho, no auditório da Santa Casa da Misericórdia de Angra, um ciclo de palestras que teve como tema as confrarias religiosas, história, realidade e perspectivas. Os trabalhos iniciaram-se às 9h30 e terminaram com uma missa no Santuário de Nossa Senhora da Conceição pelas 19 horas. Toda a programação com o confrade Duarte Mendes. Convidámos alguns oradores locais, como o Dr. Guilherme Reis Leite e o Dr. Francisco Maduro Dias, e também dois oradores que nos chegam das confrarias dedicadas à Senhora da Conceição, mais representativas do país. O juiz da Régia Confraria de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa e o professor Dr. Luís Casimiro, que vem representar a Confraria da Imaculada Conceição do Monte Sameiro de Braga. Findaremos este ciclo com uma mesa redonda, dirigida, orientada pelo Dr. Mário Cabral, que dará oportunidade às confrarias que estiverem presentes para falarem um pouco das suas experiências, das suas atividades e das suas aspirações em relação ao futuro. O ciclo de palestras foi aberto ao público, mas teve particular interesse para todos os que estão envolvidos em confrarias, irmandades ou em obras ou movimentos da Igreja. O calendário marcava o ano de 1867 e uma forte crise sísmica assolava a costa norte da Ilha Terceira. É o medo que faz nascer uma tradição de fé. A procissão dos abalos na freguesia do Raminho, de onde é natural o escritor Álamo Oliveira. Traduz uma questão de fé e de fidelidade a determinados princípios, que neste caso são religiosos apenas. A crise sísmica veio provocar uma série de distúrbios nesta costa, desde Santa Bárbara até aqui aos altares. Tudo isso veio depois a traduzir-se em momentos de grande aflição, porque só quando rebentou o vulcão submarino é que as pessoas começaram a descansar mais um pouco em termos de turbulência sísmica. E isso provocou também uma série de preces, que também eu era costume, de preces e de orações e até de caminhadas, como é o caso da procissão do Raminho, que é mais uma caminhada que propriamente uma procissão, mas que é de facto uma caminhada de fé. E isto porque as pessoas saem da igreja e vão até à ponta do Biscoito da Fajã, onde atualmente está instalado o mirador do Raminho, pedindo misericórdia. Portanto, digamos também que cantando, porque eles rezam cantando durante toda a procissão, cantando uma oração imprecatória muito antiga e também uma melodia de uma Ave Maria também extremamente antiga.
É uma procissão que tem também os seus paralelos com outras procissões aqui perto, o caso da Serreta e o caso também das 12 Ribeiras, que penso que ainda hoje fazem as suas procissões dos abalos. Desde 1867, ininterruptamente, os populares percorrem o trilho à beira-mar com o andor do Senhor dos Passos e com as bandeiras do Espírito Santo, religiosamente a 31 de maio, independentemente das condições atmosféricas. O tamanho da procissão diminuiu, mas a fé dos fiéis mantém-se intacta. A procissão dos abalos chegava a ter quilómetros de comprimento. Hoje já não tem isso e não tem também por uma razão que é preciso perceber. É uma zona da ilha, das mais despovoadas, digamos assim, e portanto, muito naturalmente, a procissão já não apresenta os tais quilómetros de alas conforme apresentava. O que é um facto é que continua a ser feita e todas as pessoas que fisicamente ainda podem chegar até ao mirador do Raminho, essas pessoas continuam lá a ir. Diz-se que nas crises sísmicas, a cada réplica, os populares ajoelhavam-se, voltados para o mar, e rezavam por piedade divina. Hoje sobrevive a procissão dos abalos, desprovida de qualquer ostentação e recheada de emotividade e de fé. É nosso convidado deste espaço de entrevista do Igreja Açores, Manuel Augusto Lopes de Lemos, ele que é presidente da União das Misericórdias Portuguesas. Vamos falar deste 14º Congresso Insular das Misericórdias, que termina hoje aqui na Praia da Vitória. Antes de mais, boa tarde. Obrigada por aceder ao nosso convite para vir a estes microfones. Boa tarde, foi um prazer. Antes de mais, porquê a Praia da Vitória? Bom, há uma tradição que é mais ou menos esta. Nos congressos insulares, o arquipélago da Madeira tem 4 misericórdias e o dos Açores tem 23. E portanto, há um acordo entre os responsáveis e as misericórdias da região que há 2 congressos nos Açores e depois um 3º congresso na Madeira. E no final de cada congresso há uma candidatura. A última candidatura foi da Praia da Vitória e cá estivemos muito bem e muito no congresso que acabou hoje. Mas este congresso não se cinge às misericórdias insulares. Vamos ter presença de misericórdias nacionais também. Bom, desde sempre as misericórdias fizeram questão de vir às suas companheiras e irmãs insulares. São 52 no total, não é? Que estão presentes, que estiveram presentes. Sim. Exatamente, eu não sei exatamente o número, mas penso que é o número dessa. É uma forma de conhecermos uma realidade que é diferente, mas também de os provedores conhecerem melhor o território. E, portanto, aproveitam e vêm visitar as ilhas e fazem sempre isso. Se víssemos, verificaríamos uma rotação muito grande, sobretudo naquelas misericórdias em que as mesas administrativas estão há mais tempo. Portanto, esses já vieram, portanto, vêm menos. Mas há sempre gente nova a chegar e vem sempre. Acho que é muito interessante. Qual é a sua visão sobre o funcionamento das misericórdias nos Açores? As misericórdias dos Açores têm especificidades próprias que decorrem, em primeiro lugar, das comunidades que apoiam e, em segundo lugar, da forma como a cooperação é exercida com o Estado, que é diferente da do continente. Portanto, isso dá um caráter muito específico ao funcionamento das misericórdias, preservando naturalmente o essencial, que é o apoio às comunidades e os valores e as obras de misericórdia. De uma maneira geral, eu penso que a circunstância destes contactos e até a proximidade, porque também é verdade que as misericórdias dos Açores vão aos congressos nacionais que decorrem no território nacional. E, portanto, eu tenho registrado nos últimos anos uma enorme proximidade e uma preocupação crescente com os mesmos problemas do continente e da Madeira. São, em primeiro lugar, a sustentabilidade, o cumprimento da missão e depois o rigor e a transparência que é necessário ter para podermos continuar a ajudar as pessoas.
Na sua opinião, em termos do todo nacional, quais são as regiões mais suscetíveis em termos de organização das misericórdias? Bom, eu diria que em todo o território nacional há misericórdias mais capacitadas e misericórdias menos capacitadas. É verdade que nas comunidades muito pequeninas, estou a pensar, por exemplo, nas regiões mais recônditas de Portugal, onde há comunidades com 200 pessoas que têm misericórdia, naturalmente que essas misericórdias são muito mais frágeis. Estou-me a lembrar, por exemplo, Salvaterra do Extremo. São Medellín, são misericórdias em territórios que já ninguém se lembra que existem, alfaiates, e em todo o caso no passado foram muitíssimo importantes porque eram comunidades perto das fronteiras e quando havia, digamos, uma enorme rivalidade com Castela, isso era muito, muito, muito evidente. Hoje, com a migração das pessoas para os centros urbanos ou a imigração das pessoas, essas comunidades ficaram muito frágeis e essas são as mais pequeninas, as mais pobres e as que precisam de ser mais apoiadas. Depois, as médias e as grandes misericórdias têm os tais problemas de sustentabilidade. Como cumprir a sua missão e fazê-lo de uma maneira moderna, competente e eficaz. Em termos de prioridades, umas estão mais direcionadas para as crianças, outras para os idosos, outras para os marginalizados. No fundo, no país, qual é a maior mácula social? Eu diria que o maior problema social de Portugal é o envelhecimento da população. Portugal é um dos países que envelhece, é um dos 3 países que mais envelhece na Europa e desses 3 o que envelhece mais depressa. Dizia-me há dias um investigador que dentro de 15 anos Lisboa será a cidade mais velha da Europa. Portanto, estamos aqui num problema complexo, porque Portugal envelhece de 2 maneiras. Envelhece, um lado é bom, o outro é mau. Um lado envelhece porque as pessoas duram mais tempo, portanto, esse é o lado bom. Embora tenham algumas perspectivas menos boas, como seja o aparecimento de enormes fragilidades, das demências, etc. Mas, enfim, as pessoas, é bom viver, e, portanto, as misericórdias são instituições que celebram a vida, e, portanto, é bom. Mas depois temos outro envelhecimento que decorre, ou melhor, outro fator que agrava a taxa de envelhecimento é a baixíssima percentagem da natalidade em Portugal. Portanto, podemos dizer que Portugal envelhece no topo e na base. Em termos de programação, que painéis é que foram preparados para este congresso que está a terminar? Quais são as principais preocupações quando se organiza um congresso nacional? Bom, quando se organiza um congresso nacional, e essa é que é a nossa responsabilidade, é procurar afirmar, por um lado, a unidade das misericórdias e por outro lado, debater temas que sejam importantes para nós. Já falamos na questão da sustentabilidade, é um tema central, transversal. Já falamos na questão do envelhecimento, é outro tema que toca todas as misericórdias, porque também temos o envelhecimento dos próprios profissionais que trabalham connosco e, portanto, há aqui, digamos, muitos matizes desse problema do envelhecimento. E depois há questões mais interessantes, como sejam a inovação, a qualidade. São temas que são, todos eles, muito transversais às misericórdias e que nos podem ajudar a responder melhor àquilo que está na nossa matriz, mas também àquilo que o Estado nos pede em sede de cooperação. E particularmente neste 14º Congresso Insular, que temas é que foram abordados, que preocupações é que foram tidas? A União não interveio nisso. Foi a Organização Insular que mas penso que propôs os nomes. Que propôs os temas e os nomes. Portanto, limitei-me a fazer 2 ou 3 telefonemas. Gostávamos muito de ter cá o Padre Vítor Melícias. Ou gostávamos muito de ter cá o Dr. Silva Peneda. Eu falei com o Silva Peneda. Ou gostávamos muito de ter cá o Dr. Tomás Correia. Ou a Margarida Pinto Correia. Falei com essa gente, mas foram eles que surgiram. Intermediário, portanto. Foi mero intermediário. Os temas são a proximidade e a modernidade. Portanto, eu penso que são temas muito importantes. A profissionalização, estava a falar também do envelhecimento dos próprios cuidadores, das pessoas que trabalham nas misericórdias. É importante a profissionalização destes cuidadores?
Hoje não é possível cumprir as políticas sociais dos Estados modernos sem profissionalização. As misericórdias são movimentos de voluntários, mas os nossos voluntários são, sobretudo, voluntários na administração e na gestão e digamos, na alta gestão, porque mesmo a gestão média hoje tem que ser feita por profissionais. As misericórdias hoje são grandes empregadoras de pessoas, são grandes instituições de desenvolvimento local. Eu ontem estive na Misericórdia do Nordeste e o professor disse-me que era a maior empresa do Conselho, mais mesmo que a Câmara. Portanto, digamos, a responsabilidade de 30 em 30 dias pagar às pessoas é uma responsabilidade acrescida, não é? Portanto, tirando a alta direção e os corpos sociais, que esses são voluntários, depois hoje não é possível fazer as coisas com permanência, com qualidade, com inovação, com rigor, se não forem profissionais. E esse é um desafio muito importante que as misericórdias optaram por percorrer há muitos anos. Nos Açores ainda há muitos idosos que são cuidados por famílias, mas essa não é uma tendência do território nacional. Cada vez mais as misericórdias estão lotadas e os lares estão lotados de pessoas que envelhecem um bocadinho sozinhas. Sim, e isso vem-nos colocar, digamos, vários problemas. O primeiro é que, durante muitos anos, quando as pessoas ficavam mais idosas, mas ainda muito ativas, quando verificavam que os familiares mais próximos casavam, estavam a construir as suas vidas, as pessoas iam para um lar. Iam para um lar, mas estavam lá como nas suas casas. Por isso é que aqueles equipamentos se chamam lares-casas, não é? Pronto. Isso mudou. Mudou porque, por um lado, as pessoas a verdade é que ninguém gosta verdadeiramente de ir para um lar. Estou a falar de números macros, pode ser 5%, 6%. Ninguém gosta de ir para um lar. As pessoas todas gostavam de ficar nas suas casas. Eu gostava de ficar na minha casa, não é? Portanto, mas isso não é possível. Não é possível. Porquê? Porque o paradigma que temos cumprido de apoio domiciliário não garante às pessoas nem segurança, nem apoio, isto é, nem segurança se houver uma intrusão, se forem assaltados, mas também não segurança se sentirem mal de noite ou coisa assim. E então as pessoas em desespero vão para o lar, mas só vão para o lar à última das últimas. O lar mudou de tal maneira, o perfil do lar mudou de tal maneira que hoje o Estado já não lhe chama lares, chama-lhe ERPs, que é um nome horroroso, mas é assim que se chama, estruturas residenciais para pessoas idosas. Portanto, aquela ideia do lar, a minha casinha, meu lar, que a gente dança, perdeu-se. E é desfeita. E foi desfeita, não é? Portanto, isso veio, por outro lado, com a taxa de envelhecimento, que já falamos aqui, Portugal tem. Se fôssemos fazer lares para essas pessoas todas, íamos transformar Portugal num imenso lar. Porque iríamos ter, em breve, mais de 50% da população com mais de 65 anos. Ou muito próximo disso. Portanto, nós temos que mudar esse paradigma. E esse paradigma é mudando para o apoio domiciliário. E no apoio domiciliário, as redes familiares e as redes de proximidade são absolutamente fundamentais. E qual é a realidade do apoio domiciliário atualmente? Temos muitos utentes. Eu, como sou bastante exigente, acho que têm-se feito coisas muitíssimo interessantes. Ainda aqui há cerca de 2 ou 3 meses em Poiares, penso que foi Poiares, se utilizou um drone para levar comida mais depressa a um idoso. Portanto, coisas muito, muito interessantes. A tal inovação que estávamos a falar. Mas temos feito coisas. Mas de facto o quadro macro não é bom. Nós só fazemos em média no continente, e aqui penso que também 5 dias, apoio domiciliário 5 dias por semana. Como as pessoas não comessem ao sábado ou ao domingo, como não se sujassem ao sábado e domingo, como não tivessem necessidade de apoio ao sábado e domingo. Quer dizer, portanto, isto não é, digamos, é um arremedo de apoio domiciliário, mas não é apoio domiciliário. O apoio domiciliário tem que garantir várias coisas. Já falamos da intrusão, já falamos do problema de se sentirem mal. Tem que, digamos, a alimentação, a higiene, os cuidados de proximidade e depois, naturalmente, aquilo em que nós, misericórdias, somos mesmo muito fortes, que é os afetos. E, portanto, só se nós garantirmos isto, as pessoas então vão querer ficar em casa. E as familiares vão regressar ao apoio às pessoas. Porque
da minha experiência de muitos anos de trabalhar em misericórdias, eu constato que todos os dias é óbvio que há exemplos diferentes, mas é muito vulgar. As famílias põem lá o pai, a mãe, o tio, a tia. Nos primeiros meses vão lá com alguma regularidade, mas depois isso vai escasseando. E é também uma outra forma de dizer, está em casa, está isolado, tem solidão, mas também tem solidão no lar, porque não está no lugar em que gosta, nos seus espaços, e não tem a sua família e os centros queridos próximos. As misericórdias são muitas vezes um saco de boxe apetecível por parte da comunicação social, e há relatos menos abonatórios para a imagem das misericórdias. Ainda há alguma negligência ou ela é ferozmente combatida pelos dirigentes? Vamos lá ver. Bom, isso é um problema geral da comunicação social. E agora engulo o sapo, sim. Good news, no news. Não é? E, portanto, o que é notícia é o homem que morde no cão, não é o cão que morde. Infelizmente, digamos, nos últimos anos, a par de muito boa comunicação social, temos muito mais comunicação social. Isso é normal, acontece em todos os países. E, portanto, é muito fácil, às vezes, procurar o facto que dá notícia, e dar notícia não é tratar com grande qualidade todos os dias cotidiano. Parece normal. É muito difícil, mas parece normal. Agora, se há um caso... Depois, isso hoje é utilizado por muita gente. Isto é, nós hoje temos uma arma terrível chamada telemóvel. E o telemóvel permite, por exemplo, tirar uma fotografia a alguém que está a brincar com um idoso, por exemplo, e pode parecer que lhe está a bater. E a notícia é... Mas também pode haver casos em que se bate nos idosos. Portanto, digamos... E isso também deve ser denunciado. E ainda bem que é denunciado. Portanto, é óbvio que muitos provedores não sabem hoje, não têm competência para isso, mas também vão aprender à sua custa a lidar com a comunicação social. Com este novo também paradigma da comunicação social. Nós temos tentado o percurso da credibilidade e da frontalidade. Dizer, olha... Temos isto, vamos saber, e se aconteceu mal, correu mal. Correu mal. Não há nada a dizer. Então vamos melhorar. Mas, por exemplo, deixa-me dizer nesse sentido, que há tempos havia um facto numa misericórdia no continente em que uma enfermeira que tinha sido despedida por incapacidade, arguía, foi dizer à comunicação social, imaginem que no lar até há sarna. Mas ela era contratada precisamente para tratar das pessoas com sarna, para não haver sarna. Portanto, o que ela vinha dizer, no fundo, se desmontasse isto, fui despedida e fui muito bem despedida. Não é? Mas, quer dizer, é evidente que isto é sempre muito complicado. Por isso eu falei na qualidade há bocado. E por isso falei no percurso de qualidade que as misericórdias têm que ter, e que não é luxo, é qualidade. Porque, por exemplo, também pegar numa pessoa idosa que viveu no campo e pô-la num ambiente completamente desadequado, ela também não se sente bem. Portanto, tem que ser um ambiente digno, competente, e o que se fizer, fizesse bem feito. Isso é um percurso que as misericórdias estão a fazer. Falava também há pouco do facto das misericórdias serem também empregadores, também empresas, mas que nos seus corpos, os seus dirigentes fazem-no através de voluntariado. Também investem muito na formação para dirigentes. A próxima formação acontece já na próxima semana, segundo aquilo que procurei. O que é que um líder de uma misericórdia tem de ter, forçosamente? Olha, tem que perceber que uma misericórdia é uma misericórdia, não é uma empresa. Digamos, tem que perceber bem qual é a identidade e a natureza das misericórdias. E, portanto, perceber que escolheu voluntariamente estar ao serviço dos outros. E esfiar uma equipa, ou ser membro de uma equipa, que precisamente tem isso como objetivo, ajudar as pessoas. Depois tem que perceber que, sendo ele voluntário, os trabalhadores não são voluntários, estão lá muito legitimamente a ganhar as suas vidas, e, portanto, temos que ter regras, e temos que ter comportamentos, e temos que ter tudo muito bem definido. E depois, como em qualquer organização, tem que saber liderar. E liderar não é dizer eu faço, eu digo, a minha... nós fazemos, nós dizemos, nós procuramos isto. É tentar transmitir para
a sua organização, que o que estão a fazer, independentemente do papel de cada um, que é o papel de cada um, tem que ser feito com base numa equipa. Uma equipa pode ter os melhores jogadores do mundo. Se não tiver um bom treinador, não vai lá. A tendência é para que os provedores e todos os dirigentes fiquem durante vários mandatos, ou a tendência é para ser uma experiência de uma vez? Não, havia uma tendência antiga de que os provedores ficavam muitos anos. Era vulgar haver provedores. É essa a realidade dos Açores? Também era. A nova lei impede isso, porque seguiu o princípio dos autárquicas e, portanto, cada provedor só pode fazer 3 mandatos de 4 anos, é exatamente o mesmo princípio. E fazem com frequência? Começou agora. Portanto, digamos, começou há 2 anos. Portanto, digamos, eu penso que isso é bom. Penso que isso é bom desde que haja uma preparação de alguém que vai continuar. No sentido, não podemos também fazer das misericórdias palcos de luta política. Isso fica lá fora, independentemente dos valores de cada um. A próxima pergunta é quase a pergunta para 1 milhão de euros. Portugal tem consciência social? É mesmo de 1 milhão de euros. Pois. Eu acho que nós temos consciências sociais. Isto é, emocionamos-nos muito com um velhinho que ficou na rua, envelhamos-nos muito com Timor, e emocionamos muito com coisas assim, somos muito reativos a isso. Mas depois a permanência é mais complicado, e aí nós somos muito sensíveis à evolução, é natural, se calhar é assim com todos os povos, mas enfim, ainda não analisamos devidamente, não pensamos. É evidente que um desempregado tem consciência de que está desempregado, é óbvio, não é? Mas do que é a nossa participação no bem comum, naquilo a que o Papa Francisco chama o bem comum, eu penso que é um percurso também muito cultural que Portugal tem vindo a fazer. Eu acho que há sinais muito positivos nesse sentido, mas enfim, é um processo. E em termos de voluntariado, qual é a realidade portuguesa? Portugal tem excelentes exemplos de voluntariado. Também nas misericórdias? Também nas misericórdias. Mas eu acho que nós não temos uma cultura de valorizar o voluntariado. Eu tenho 2 filhos. Um formou-se na Universidade Católica no Porto e o outro formou-se numa Universidade Americana. Ou numa Universidade Inglesa, depois passou para os Estados Unidos. Esse não é capaz de fazer um currículo sem pôr lá a sua atividade voluntária. O outro que é tão generoso como se fizer um currículo, faz agora por copiar o irmão, mas não valorizava isso. Porque nós não valorizamos isso. Porque provavelmente uma entidade patronal também não vai olhar também para aquela... Não valoriza, mas uma entidade de um país anglo-saxónico valoriza isso seguramente. E por isso é que os miúdos põem isso nos currículos e são desafiados a ter essa tal consciência social de que você falava, como uma responsabilidade coletiva. Quando o miúdo mete isso e que foi fazer a atividade social, valoriza, isso traz-lhe essa responsabilidade. Eu penso que uma lei do voluntariado que valoriza esses aspectos é algo que falta fazer em Portugal. Desafios para os execuíveis, não é? Para os próximos tempos. Quais são as prioridades das misericórdias portuguesas e particularmente nas regiões autónomas? Bom, a prioridade é cumprir a nossa missão, isto é, cumprir as obras de misericórdia, as espirituais e as corporais. Essa é que é a nossa... Com respeito pelos nossos valores, pelas nossas raízes, essa é que é a nossa missão. Descendo a um plano mais concreto, de facto, o problema... Há questões centrais, o problema do envelhecimento é um problema central para nós. Nas misericórdias é preciso perceber que o envelhecimento vai trazer também da parte do Estado uma fusão entre o que é segurança social pura e dura e saúde. Digamos, este envelhecimento da população vai fazer que uma interatividade muito maior entre os Ministérios da Solidariedade e o Ministério da Saúde, e isso terá repercussão. As misericórdias vão ter que se adaptar a isso. Aliás, estão a fazê-lo muito bem. Estão a fazê-lo no continente muito bem. São líderes dessa mudança.
Portanto, temos aí um desafio. Depois temos outras áreas que são igualmente importantes. A questão da deficiência, que é uma questão muito importante aqui no arquipélago dos Açores por causa dos problemas de consanguinidade. Depois, a questão das crianças em risco. É outro problema que nos causa, que nós achamos que temos uma capacidade muito grande de ajudar. E, finalmente, as crianças e os jovens, porque é o lado, eu diria, mais fácil. Assim as haja, não é? Assim haja crianças. Mas às crianças toda a gente gosta, olha, tão bonito que é, não é? É o lado bom de trabalhar nas misericórdias, é trabalhar com crianças, não é? Com jovens. As outras áreas são mais duras. E porque são mais duras também exigem de nós mais disponibilidade, mais atenção, mais responsabilidade. Por isso o grande desafio também é, para fazer isto com qualidade, como eu disse, e a baixos custos, é necessário muita formação, muita capacitação. E temos que fazer formação nos voluntários, e temos que fazer formação nos profissionais, e formação contínua. E temos que chamar a nós os cuidadores informais também, porque as famílias, a rede de amigos... E formá-los também. Manuel Augusto Lopes de Lemos foi o nosso convidado de hoje, ele que é presidente da União das Misericórdias Portuguesas e que espero que tenha tido um fim de semana de muito trabalho, mas também de algum lazer aqui nos Açores e que volte em breve. Muito obrigado, bem, com certeza. Muito obrigado. Ficamos por aqui neste Igreja Açores. Regressamos na próxima semana com mais notícias da Diocese e com mais um convidado especial. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos ao meio-dia na sua Antena 1 Açores.